Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, tudo bem? Passando aqui para deixar mais um vídeo daqueles, né? Abençoado para a sua vida. Daqueles vídeos que, quando assistir, a gente venha meditar um pouco, né? E o que eu gostaria de falar hoje é sobre uma mensagem que ela está sendo tirada de dentro da igreja. É sobre uma mensagem que ela está sendo tirada da boca de muitos pastores e pregadores. É sobre uma mensagem que muitos de nós não estamos vendo mais na igreja. Que mensagem é essa? É a mensagem, irmão, da cruz. A mensagem da cruz. E para falar sobre a mensagem da cruz, meus irmãos, para que você possa entender, no livro de São Mateus, capítulo 27, e o verso, se não me falha a memória, 30, eu acredito que seja o 33, né? Se não me falha a memória, né? 33, isso, né? Mateus 27 e 33, que fala sobre a crucificação do nosso mestre. E por que eu estou falando para os irmãos que essa mensagem está sendo excluída das igrejas? Porque hoje vários pregadores, não estou dizendo que seja errado, porque eu prego, né? Também sobre esses assuntos, sobre Paulo, sobre Pedro, né? Principalmente as cartas paulinas, né? A gente gosta muito de pregar, eu mesmo gosto de pregar muito sobre as cartas paulinas, né? Mas a mensagem da cruz, ela é essencial nas igrejas. Porque na Bíblia Sagrada nos relata que Pedro não foi crucificado por mim. Paulo, ele também não foi crucificado por mim. Ruth também não foi crucificada por mim. O único que foi crucificado por mim e por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitas das vezes, irmãos, eu entendo sim, tá? Muitas das vezes eu observo assim e eu entendo porque a mensagem da cruz não está sendo mais pregada nas igrejas. Porque para você pregar a mensagem da cruz, você não pode só chegar em cima de um púlpito e dizer, irmão, Jesus morreu por você, Jesus quer te salvar. Não, conta a história, conta o que Jesus passou para que você possa hoje estar na igreja glorificando a Ele. Eu queria relatar, irmão, só um pouquinho, só uma pincelada só, do que Jesus passou por mim e por você que nesse exato momento está me vendo. Segundo o historiador Flávio Josefo diz que às 9 horas da noite em ponto, Jesus ele participa da última Santa Ceia. E quando os 12 discípulos estavam reunidos ali, Jesus olha e diz assim, olha, em verdade eu vos digo que o traidor está nessa mesa. Só que o que eu acho lindo em Jesus, meus irmãos, que Jesus sabia que era Judas que ia trair, mas Jesus não acusou ninguém. A gente já começa a aprender, né? Porque tem muitas pessoas por aí que dizem, não, eu sou discípulo do Senhor. Então, peraí, se eu e você que está me vendo somos discípulos do Senhor, então vamos fazer o que o Senhor fez. E Jesus, ele não acusa ninguém. Ninguém. E eu, pela mentalidade de pregador,
Eu imagino que a- os discípulos começaram a falar entre eles mesmo, mas será que sou eu? Ô João, será que sou eu? Não sei, Pedro. Mas será que eu falei alguma coisa assim que aborreceu o mestre? E Jesus ficou só olhando. De repente Jesus disse assim, olhe, para vocês acabar de ficar até murmurando aí, querendo saber quem é, aquele que coloca sua mão num pedaço de pão molhado, esse é o que vai me trair. E qual foi a mão que veio? Foi a mão de Judas, o Iscariote. Jesus olha nos olhos de Judas e diz assim, Judas, o que tu tem para fazer, Judas, faz logo. E um dia eu vi um pastor falando algo, irmão, e eu fiz minhas suas palavras, né? Ele disse assim, quando a gente pergunta, você queria ser quem? Todo mundo diz, eu queria ser Pedro, eu queria andar sobre as águas. Ele disse, se eu perguntar aqui quem quer ser Judas, ninguém quer ser Judas. Ele disse, mas olha, Judas, para você que não entende, ele era o discípulo mais equilibrado que Jesus tinha. Judas não falava sem Jesus dar oportunidade para ele, não. Judas não passava na frente da carruagem, não. Judas só falava quando Jesus perguntava para Judas se ele queria falar alguma coisa. Judas era equilibrado. Sabe por quê, irmão? Porque Judas era da cidade de Iscariote, cidade das cabeças pensantes. Judas, ele era equilibrado. Judas, ele era tão equilibrado para você entender que Judas era o tesoureiro. Deu para você entender aí? Era Judas que tomava conta da finança dos 12 discípulos e do mestre. Então Judas era o mais equilibrado que tinha, mas ninguém tirava Jesus de sua missão. A sua missão era vir aqui, morrer pela humanidade e ao terceiro dia ressuscitar. Mas o que eu acho interessante que Jesus também vem dizendo, na palavra dele, ele diz assim, eu vim para o que era meu, e os meus me rejeitaram. Mas todos quanto me receberam, eu dei-lhe o poder de ser chamado de filho de Deus. Então glorifique a Deus, você que está me vendo agora, que você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Isso é um privilégio para nós, ser chamado de filhos de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a nação de Jesus é Israel. A nação do Senhor, a nação escolhida, a nação eleita é Israel. Israel é o povo de Deus, nós somos filhos por adoção. Mas glória a Deus, viu? Que ele disse, eu vim para os que era meu, e os meus não me receberam. Mas todos quanto me recebeu, eu dei-lhe o poder de ser chamado de filho de Deus. Amém, meus irmãos? Mas vamos voltar para a história, né? E depois de 9 horas da noite que eles participam da Santa Ceia, Jesus olhando para Judas disse, filho, o que você tem para fazer, faça logo. Judas se retira do meio dos discípulos. Jesus olha para os 11 que restaram e diz, vamos. Para onde, mestre? Monte das Oliveiras. E quando chega, irmão, lá no Monte das Oliveiras, para você entender, Jesus chama Pedro, Tiago e João de lado assim e diz, vem até aqui comigo. Jesus revela algo para esses discípulos que Jesus não revelou para os 12. Sabe o que é que ele revelou? A minha alma está angustiada até a morte. Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o Filho do Deus vivo se declarando para um ser humano? Sim, porque Jesus, ele era homem, mas ele era Deus também. E ele disse, ore comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E todos nós sabemos que Jesus vai a um canto sozinho, deixa os discípulos ali, começa a orar. Mas quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E Jesus diz, espera aí, nenhuma hora vocês puderam velar comigo? Orem. E Jesus retorna para o seu lugar de oração, irmão, e a oração de Jesus não era a oração que muitas das vezes a gente faz, viu? Senhor,
Que o Senhor possa me abençoar, que eu possa conseguir aquele emprego, que eu possa conseguir um carro, Senhor, uma casa. Ah, Senhor, não. Sabe qual era a oração de Jesus? Pai, se possível for, passa de mim essa hora. Sabe por quê, irmão? Como eu falei, Jesus, ele era Deus, mas ele era homem também. E como homem, ele sabia. Entendeu? Aliás, como Deus, ele sabia o que breve ia acontecer. Aí eu faço uma perguntinha para você que está me ouvindo agora. Quem é que não teme diante da morte? Então Jesus, como Deus, ele estava sossegado. Ele sabia o que ia acontecer, mas como homem, irmão, ele estava perto da morte, viu? E só quem já passou perto da morte sabe o que é. Só quem já passou pelo vale da sombra da morte vai entender o que eu estou falando agora. Quem não passou vai achar que é besteira. Ah, não, isso aí é coisa da cabeça do pregador José Santos. Mas quem já passou pelo vale da sombra da morte vai entender o medo, o pavor, o desespero. E Satanás lá naquele monte já querendo dar o grito, porque Satanás sabia que se Jesus não fosse à cruz por mim e por você, a humanidade era de Satanás. Você pode entender agora? Você está me entendendo, irmão, por que a mensagem da cruz está sendo tirada de dentro das igrejas e nós não percebemos? Sabe por quê? Porque na mensagem da cruz, em Jesus Cristo de Nazaré, está a minha redenção e a sua redenção. E aos poucos Satanás está fazendo isso, ó, tirando, esmagando e tirando, tá? A mensagem da cruz de dentro das igrejas. Mas o que eu acho interessante é que de repente uma força sobrenatural vem dentro do mestre. E ele diz: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Satanás ali teve que bater em retirada, irmão. Ali Jesus estava dizendo: sabe o que? Eu vou dar uma chance para a humanidade. E muitas das vezes a gente não escuta mais essas mensagens dentro das igrejas, meus irmãos. É um pula-pula que as igrejas estão transformando em verdadeiros shows. Aí a gente não vê mais os milagres. A gente não vê mais surdo ouvindo, mudos falando, cegos vendo, paralítico andando. Acabou! Não estou dizendo em todas as igrejas. Mas pelo menos as que eu conheço, não acontece nada disso. Jesus retorna para os seus discípulos e diz: agora não precisa mais vigiar, não. Em verdade eu vos digo que o traidor está subindo. E Judas, quando ele vende o Senhor por 30 moedas de prata, Judas diz: olha, aquele que eu der um beijo, esse vocês podem prender. Ah, irmãos, analisa. Analisa agora a cena. Se transporta da onde você está me vendo agora para o Monte das Oliveiras. Judas subindo com todos os soldados, cada um com a chibata na mão, algemas para algemar o mestre. E quando Judas chega bem pertinho de Jesus, disse: Rabi, eu te saldo. E beijou o rosto do mestre. Vou parar um pouquinho aqui e vou fazer uma pergunta para você. Você que está me vendo agora, o que é que você faria? Já pensou uma pessoa lhe traindo? Uma pessoa lhe traindo a ponto de morte. E você deixar a pessoa beijar no teu rosto ainda? O que você faria? Não responda, guarde para você. Mas a Bíblia vem dizendo que quando Judas beija o rosto do mestre, irmão, Jesus olha dentro dos olhos de Judas e diz: filho, com um beijo, tu traiu o filho do homem, Judas. Sabe o que significa isso aí, irmão? Para você poder entender, que talvez você não esteja entendendo. Jesus, ele não queria perder ninguém. Jesus, ele não queria perder ninguém. Se Judas tivesse arrependido de coração naquele momento, Jesus tinha perdoado, porque Jesus não queria perder ninguém. Mas a história diz que é o contrário, né, irmão?
Judas, muito desgostoso, vendo o mestre sendo preso, arrastado de cima do monte. Judas vai e entrega as 30 moedas de prata para o sacerdote de volta. O sacerdote diz, não. Se tu se arrependeu, meu amigo, é entre tu e ele, se vira. Mas mesmo assim Judas deixa as moedas lá, mas os sacerdotes não querem, porque custou o preço de sangue. E o sacerdote diz, não coloca no cofre das ofertas não, porque isso aí custou o preço de sangue, então não. E o meu Jesus, o seu Jesus é arrastado. Todos nós sabemos, né, irmão? Não vou me dialogar aqui, não. Todos nós sabemos. Jesus vai para Anás, de Anás para Cafás, de Cafás para Pilatos, de Pilatos para Herodes. Ninguém acha nada que possa crucificar o mestre, que possa achar uma acusação contra ele. Todos que ele passa, não, a gente não tem o que julgar ele. Ele não fez nada. Mas os judeus diziam, sabe o que, irmão? Não, mas ele é o quê? Réu de morte. Não, tem que morrer, tem que ser crucificado. E para você poder entender, né, a história, porque todos nós sabemos disso aí, que ele passou para Anás, Cafás, Pilatos, Herodes. A história diz que quando ele chega pela última vez a Pilatos, Pilatos não sabendo mais o que fazer, porque não achava também, né, às vezes que Jesus tinha passado por ele, para ir por ele, depois para Anás, depois para Cafás, ninguém tinha achado nada. Pilatos, por não achar nada, falou, o que é que eu vou fazer? Mas a história diz que perto das festas da Páscoa, ele sempre soltava um que tivesse preso, né? Ele soltava. E a história vem dizer que nessa época quem estava preso era um ladrão por nome de Barrabás. Esse homem tinha sido preso por um homicídio. E Pilatos, não sabendo mais o que fazer, Pilatos entra na audiência, né? Entra na audiência para poder dar o decreto. Por quê? Porque Pilatos já tinha mandado os soldados açoitar Jesus, meus irmãos. Tá? A história, segundo Flávio José, diz que Jesus tomou tanta chibatada, tá? Tanta chibatada, que dava para ver os lugares aonde os pedaços de carne foi arrancado, porque Jesus apanhou com um chicote de couro, e na ponta daquele chicote tinha ossos de carneiro, assim, ó, virado. Então quando o soldado batia, que aquele osso de carneiro pegava na pele dele, quando puxava o chicote novamente, o pedaço da pele ia. Foi por mim e por você que está assistindo esse vídeo agora. E ainda eles achando pouco, porque tinham dado chibatada no Senhor, sabe o que eles fizeram, irmão? Só para você entender. Pegaram uma capa, jogaram em cima dele. Não, ele é rei, ele está dizendo que é rei dos judeus. Pegaram uma coroa, enfiaram na cabeça dele e disseram, salve o rei dos judeus. Por quê? Porque a multidão está dizendo, não, ele é rei dos judeus. Então, peraí, o soldado disse, se ele é rei, ele precisa de uma capa e precisa também de uma coroa. Eita, irmão, é forte. É forte saber que Jesus fez tudo isso por mim e por você que está me vendo. Ele merece, né, irmão, um perfeito louvor. Ele merece a sinceridade do meu e do seu coração. A sinceridade para louvar o nome dele. Mas a história diz também que trancaram ele, irmãos. Só para você entender, tá? Trancaram ele dentro da prisão para no outro dia Pilatos julgar. Mas no outro dia vão puxar Jesus dali de dentro. Sabe o que eles fazem, irmão? Os soldados? Eles puxam aquela capa de cima dele. Você imagina? 400 cortes se abrindo nas costas dele novamente. Lembra quando você se machucou, teve algum cortinho? Qualquer coisa que pegasse por cima colava, lembra? Agora você imagina 400 hematomas abrindo nas costas do meu mestre e do seu mestre. Então quando Jesus é levado à presença de Pilatos, Pilatos não sabendo mais o que fazer, falou, não, a única solução é essa, como está chegando a Páscoa, sempre na nossa lei nós solta um para o povo, então vou ter que pedir para o povo quem eles querem. E Pilatos olha para o soldado e diz, traz Jesus aqui. E também traz Barrabás. E quando Barrabás chega, a multidão começa a gritar, solta Barrabás. Solta Barrabás. O sacerdote que estava lá no chão, lá embaixo, irmão, lá embaixo, olhando com a multidão, começaram a gritar,
solta Barrabás, solta Barrabás. E quando Pilatos vai dar a sentença, irmão, a mulher de Pilato, Cláudia Prox, Cláudia, ela está no canto da parede e ela chama Pilatos e diz: vem cá, filho. E quando Pilatos chega, ela diz assim: olha, essa noite eu tive um sonho. E no sonho uma voz dizia: ele é justo. Esse homem aí que vai ser crucificado, ele é justo. Pilatos, filho, não entre na acusação desse justo. E Pilatos, por não saber mais o que fazer, escutando isso da esposa, quando chega em frente à multidão novamente, ele grita: solta Cristo ou Barrabás? E quando a multidão começa a gritar: solta Barrabás, tem gente lá embaixo. Tem pessoas que receberam a cura da mão do mestre. Eu imagino que deve ter aquele que lá no tanque de Betesda foi curado. Devia também o cego de Jericó estar ali. Não, ele me curou. Mas quando eles iam abrir a boca, a multidão gritava mais alto: crucifica e solta Barrabás. Pilatos pede para o soldado: traz uma bacia de água. E quando o soldado traz aquela bacia de água, Pilatos diz assim: olha, eu lavo minhas mãos diante do sangue desse justo. E o povo começa a dizer lá embaixo que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Agora, irmão, vem o interessante dessa história, só para você entender, porque a mensagem da cruz tem que ser pregada dentro das igrejas. Segundo o historiador Flávio Josefo, diz que a cruz era feita cinco dias antes para aquele que ia ser crucificado. E quem ia ser crucificado não era Jesus, era Barrabás. Mas Flávio Josefo disse que Barrabás era um homem grande e Jesus era franzino. E quando a cruz era feita 5 dias antes, meus irmãos, no lugar onde ia ser pregado as mãos, já fazia o lugar do buraco onde ia entrar o prego, para facilitar na hora do prego entrar no madeiro. Mas a cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Mas naquele momento quem ia ser crucificado era o meu mestre, era o seu mestre. E Jesus é arrastado a caminho do Gólgota. Para você que não sabe, Gólgota significa Monte Caveira. Porque na frente do monte tem um símbolo parecendo uma caveira. Jesus é arrastado. Jesus é arrastado. Mas a história diz que no meio do caminho, Jesus fraco, perdeu muito sangue, muita chibatada tomou por mim e por você, viu? Vá sempre lembrando isso. Foi por mim e por você. Jesus cai no meio da estrada. No meio desse caminho para chegar até o Gólgota, Jesus cai porque estava fraco e ainda ia arrastando o madeiro. Eu queria dizer para você que a crucificação de Cristo não foi como a gente vê em muitos filmes aí, Jesus carregando aquele personagem fazendo Jesus, carregando aquela cruz toda. Não. Jesus carregou só a haste da cruz, irmão. Sabe por quê? Porque segundo Flávio Josefo disse que a cruz era tão pesada que um homem sozinho não conseguia arrastar. Então ele arrastou só a haste, só aquele pau do meio, só o do meio. Não foi a cruz toda. Jesus arrastou. E no meio do caminho, ele já fraco, ele caiu, não aguentou. E vinha um homem chamado Simão Cirineu. Esse homem ele vinha de Cirene, ele era de Cirene. E ele vinha descendo a Jerusalém. E naquele dia, quando ele vinha descendo para Jerusalém, o soldado olhou para ele e disse assim: ei, carrega a cruz dele até o Gólgota. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Só para você aí que está me vendo agora, dá um glória. Que quando as pessoas da cidade que você está morando aí não quiser ajudar você a levar a cruz, não se preocupe não que Jesus levanta outro de outra cidade e ajuda você a levar a cruz. Amém? Você entendeu? E Simão era de outra cidade, era de Cirene, não tinha nada a ver com Jerusalém. E ajudou o mestre a levar a cruz. E quando chega naquele monte, irmão, Jesus é deitado em cima do madeiro. Eles pregam a mão esquerda do Senhor. Mas quando vai colocar a mão direita, não tem como, viu, meus irmãos? A mão chegar naquele buraco que já tinha sido feito. Por quê?
Porque, como eu já falei, Barrabás era maior do que Jesus. Então os braços de Barrabás eram maior. E segundo a história diz que eles amarraram os dois soldados amarraram uma corda no braço de Jesus e puxaram o braço dele até o braço chegar naquele buraco. A história diz que a coluna, as costelas do Senhor, aliás, saiu para fora, se deslocou. Você imagina que dor é essa? Foi por você. A mensagem da cruz ela tem que ser pregada novamente. Jesus é colocado naquele madeiro. Aquela cruz é levantada, colocada num buraco. Jesus é colocado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Todos nós conhecemos a história. Mas o que eu acho interessante e louvo, eu José Santos, eu louvo o nome do Senhor. Porque é naquela cruz, é naquela cruz que a passagem para eu ir para o céu e para você ir, ia ser concretizada. É naquela cruz. A história diz que Jesus ele grita: Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? E segundo eu vi um pregador falando, faço minha as suas palavras nesse momento. Ele disse que quando Jesus olhou para o céu, o Pai estava de costa. E Jesus disse: "Ô Pai, por que me abandonaste?" E aquele pregador dizia que Deus olhava para baixo e dizia assim para Jesus: Dê valor o que você foi fazer aí. Você quis ser amigo do ser humano. Dê valor. Mas de repente a história vem dizendo que um ladrão da esquerda diz assim: se tu é filho de Deus, por que tu não desce da cruz? Se tu é filho de Deus, por que tu não salva a ti e salva nós também? O outro do outro lado. Imagina, irmão, Satanás entra no bandido que estava à esquerda e fala isso. O Espírito Santo disse: agora calma, que agora quem vai fazer a parte, agora sou eu. Agora é minha parte. Lá no ladrão da direita. O ladrão olha para o ladrão da esquerda e diz: cale sua boca, porque nós estamos aqui porque merecemos. Esse que está no nosso meio aqui, nenhum mal ele cometeu. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Imagina Jesus olhando para o céu e dizendo: obrigado, hein, Pai. Valeu, hein. Eu fiz um amigo na cruz. Jesus ele desceu aqui na terra, irmão, para ser amigo do ser humano. Jesus olha para aquele ladrão que está à direita e diz: filho, ainda hoje tu estás comigo no paraíso. Todos nós sabemos, né, irmão, o final da história. Jesus olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 6 horas da noite, Jesus dá o último suspiro naquela cruz. E quando Jesus dá o último suspiro, agora vem algo para tu dar glória a Deus. Se até agora você está vendo esse vídeo aí, você não deu glória a Deus, uma lágrima não desceu no canto do seu olho, porque é isso que eu falo, irmão, quando eu vou nas igrejas pregar a mensagem da cruz. Que a gente escuta a mensagem da cruz, uma lágrima não sai dos nossos olhos. Agora, se a gente estiver na frente da televisão assistindo um filme, quer ver um filmezinho que muitas pessoas choraram? Titanic. Quando o Leonardo DiCaprio ia descendo de mar dentro, lembra? Aquela boquinha toda azul. E ele vai descendo de mar dentro. Quantas pessoas não chorou ali? Agora, quando nós estamos escutando a mensagem da cruz, né, irmão? Sabendo que Jesus passou por mim e por você, muitas das vezes nenhuma lágrima desce. Mas não tem problema não. Jesus disse, sabe o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. 6 horas, Jesus parte. E agora vem o mais lindo para a minha vida e para a sua vida. A história diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E se você não entende o que é o véu do templo, era o véu que separava eu e você de um dia entrar lá no céu. O véu se rasgou e deixou aberto para um dia eu e você morar nas mansões celestiais com nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é colocado numa tumba
Vem um homem por nome chamado José de Arimateia, pede o corpo de Jesus. Era um discípulo que Jesus tinha em particular, mas tinha medo dos judeus, então não se declarava. Mas quando Jesus partiu, ele pediu o corpo, colocou o corpo do Senhor na tumba, cuidou, né? E colocou ele numa tumba. E a história vem dizendo que os soldados pediram para o rei lacrar a porta. Mas por que lacrar a porta da tumba? É porque a gente lembra que aquele homem, quando estava vivo, ele disse que ia ressuscitar. E disse que a história... Ai, irmão, eu dou risada, irmão, porque quem que pode com o poder de Jesus Cristo? Qual o lacre que segura? Lacraram a porta do túmulo, deixaram o soldado na porta. Mas a minha Bíblia vem dizendo que um anjo desceu. Irmão, foi um anjo. Um anjo. Ele desceu e sentou em cima da pedra. E aquela pedra removeu. E o meu Jesus e o seu Jesus ressuscitou. Aleluia. Mas a história vem dizendo que Maria chega até o túmulo. Se não me falha a memória, era Maria de Magdala. Ela chega no túmulo e vê a pedra removida. E ela fica procurando e não acha o corpo do Senhor. Ela só vê o lençol lá dentro. E quando ela vem saindo, creio eu, chorando por não ter achado o corpo do Senhor, achando que alguém tinha roubado, tinha um ser, um jardineiro, do lado da tumba. E a história diz que Maria diz assim: moço, se roubaram o corpo do meu mestre que aí estava, diz aonde colocaram, diz para onde eles levaram. E quando ela chorava muito, Jesus disse: Maria, aleluia. E quando Jesus disse Maria, ela reconheceu. Mestre, Jesus disse: não me toque, porque ainda eu não fui glorificado. Vai e avisa aos meus discípulos que eu vou ao encontro dele. Imagina, irmão, a alegria daquela mulher, correndo para avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado e ela tinha visto ele. E quando ela chegou lá, avisou para os discípulos, Pedro e João saíram correndo ao encontro da tumba para ver se Jesus tinha ressuscitado mesmo. Quando chegou lá, viu o túmulo vazio. E a história vem dizer que certa vez estavam todos reunidos, menos Tomé. E Jesus entra pelo meio da parede, irmão, atravessou a parede. Olhou para os discípulos e disse: a paz seja convosco. Imagina a alegria. E a história diz, irmão, que por Tomé não estar presente, quando os discípulos contaram para Tomé, Tomé disse: não, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E certa vez Tomé estava junto, Jesus passou. Porque Tomé tinha dito para os discípulos: se eu não colocar a mão nos buracos aonde ele foi pregado, na mão dele, eu não acredito. E disse que certa vez estava todo mundo reunido e Tomé estava também. Jesus passa pelo meio da parede. Não fala com nenhum dos discípulos e vai até a cara de Tomé. E quando chega bem na frente de Tomé, pega a sua mão e coloca bem na cara de Tomé. E diz: coloca o dedo aí, Tomé. Quando Tomé coloca o dedo, Tomé cai de joelho e diz assim: verdadeiramente é meu Senhor. Ele achando que ia receber uma palavra de elogio do Senhor. O Senhor disse: ah, Tomé, tu só acredita porque você está vendo. Mas bem-aventurado, Tomé, é aquele que não vê, mas crê. Então queria dizer para você nesse exato momento, tá? Creia, sem ver. Não espere ver para depois crer, porque para Deus isso aí não significa nada. Você tem que ter a convicção, é sem ver o milagre chegar. Eu creio que vai chegar. Eu creio que o milagre vai chegar. E no momento certo você vai ver o milagre acontecer. Amém, meus irmãos? A história diz que Jesus passa 40 dias ainda com eles. Mas o interessante, sabe o que é, irmão? Que certa vez eles foram para a pescaria, os discípulos. E quando eles voltavam da pescaria, Jesus já tinha assado peixe. Você pode entender isso aí? Jesus comeu peixe depois que ressuscitou. Sabe o que eu entendo com a mentalidade de pregador, irmão? Que quando nós estiver lá na borda do cordeiro, lembra?
Quando a gente subir juntamente com o Senhor, que nós estiver nas bordas do Cordeiro, que a Bíblia diz que vai ser 7 anos as bordas do Cordeiro. Irmão, quem sabe se na borda do Cordeiro não vai ter um peixinho? Para mim e para você. O que eu tô falando aqui, irmão, não é heresia, não. Jesus comia peixe. Quem sabe se lá não vai ter um peixe também? Amém, meus queridos? É bom falar do Mestre. É bom saber que ele ressuscitou e está aqui comigo e está aí com você. Então, irmão, a gente temos que entender. Temos que entender que a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada novamente. A mensagem da cruz, ela tem que ser pregada. Os discípulos vão ao Monte das Oliveiras. E quando ele chega ao Monte das Oliveiras, Jesus está sendo assunto aos céus. 2 varões de branco se apresentam e diz assim: varões Galileu, por que vocês olhais para o céu? Esse Jesus que entre vós está sendo recebido no céu, do mesmo jeito, ele vai voltar. Amém, irmão? Te prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. A qualquer momento, Jesus Cristo está voltando. Então a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada nas igrejas novamente. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer na tua vida a glória dele, tá? E você que entrar aí para dar uma olhada nesse vídeo, se alimentar um pouco, né, da palavra de Jesus Cristo, dê um clique lá se você gostou, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer a sua luz na sua vida. Amém, meu querido? Fica com Deus.